Teria Deus deixado registrado em sua única palavra, a Bíblia, algo a respeito do juízo do grande trono branco e do tribunal de Cristo? Certamente. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está registrado o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem só morre uma vez, não reencarna, não. O homem só morre uma vez. Depois disso vem o juízo, ou seja, o lançamento no fogo do inferno ou a subida para o paraíso de Deus, para o céu. O homem vai direto, ninguém fica dormindo em túmulo e nem lugar intermediário. O juízo é esse. Deus conhece todas as coisas e cada um também. Então, ou cada um vai para o paraíso de Deus, para o céu, ou vai direto para o inferno de fogo eterno. Com relação ao grande trono branco, que é o mesmo juízo final que falam, em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 em diante, está registrado o seguinte: o apóstolo João, ele teve uma visão a respeito do grande trono branco, que é conhecido como juízo final, e diz o seguinte: e vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu amigo, preste bem atenção no versículo 12. Ele diz: e vi os mortos. Primeiro, no grande trono branco, no juízo final, os que estão mortos são aquelas pessoas que não se converteram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque com a volta do Senhor Jesus, com o advento da volta do Senhor Jesus, que está bem próximo, bem perto mesmo, o Senhor Jesus virá como relâmpago do Oriente até o Ocidente, arrebatando todos aqueles que o receberam verdadeiramente como único Salvador e Senhor. Esses, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, serão ressuscitados com corpo físico, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, com corpo físico também. E Tomé só acreditou depois que tocou nele. E Lucas 24, 39 mostra isso. Então o Senhor Jesus ressuscitará todos aqueles que estão mortos nos túmulos, mas que creram nele, ou seja, seus corpos no túmulo. Mas eles virão com o Senhor Jesus do céu, do paraíso, para entrarem nos seus corpos mortos, serem transformados num corpo novo, segundo 1 Coríntios capítulo 15, e ressuscitar com um corpo novo, para, junto com aqueles que estarão vivos com o advento da volta do Senhor Jesus, que serão transformados em corpo novo também, subirmos todos para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, as pessoas que ainda não se converterão ao Senhor Jesus não passarão por essa ressurreição, passarão pela grande tribulação, pelos 7 anos. Muitos na grande tribulação vão se converter. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 13 e 14, fala que muitos na grande tribulação se converterão e no final da grande tribulação dos 7 anos serão ressuscitados. Então haverá muita gente morta na grande tribulação pelo nome do Senhor Jesus, porque não receberão a marca da besta, não é? Então nem o número do seu nome. Essas pessoas que vão ressuscitar no fim da grande tribulação serão de Jesus Cristo, e todos que estiverem na grande tribulação serão mortos. Todos que são de Cristo serão mortos na grande tribulação. Por isso que é bom que você se converta agora, porque daqui a pouco Jesus pode voltar e pode começar também o período dos 7 anos de grande tribulação. Então,
todos os salvos até o fim da grande tribulação estarão com o corpo revivido, ou seja, ressuscitado. Aqui está em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. O versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, isso é na grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, em suas mãos, e reviveram, e viveram, ou seja, eles tornaram a viver, eles passaram, que eles serão mortos, conforme o texto, e passaram a uma ressurreição, a ressurreição da vida, um corpo novo também, assim como nós que estamos aqui antes da grande tribulação convertidos ao Senhor Jesus, seremos também transformados com um corpo novo. E esses irão ressuscitar, os que estão mortos em Cristo, irão ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar, e esses no fim da grande tribulação. E reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então logo após virá um período de 1000 anos do reinado de Cristo agora na terra. Antes, nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, vamos para o céu, Satanás será preso, acorrentado, depois nós vamos reinar durante 1000 anos com Jesus Cristo, e agora todos os salvos com corpo novo, ressuscitado, nenhum salvo morto, todos ressuscitados, até o capítulo 20, até o versículo 6, o versículo 5 diz assim: mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, como Daniel disse, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos ressuscitarão para a vida e outros para vergonha e desprezo eterno. Então a primeira ressurreição, a ressurreição daqueles que são de Jesus Cristo, né? A ressurreição da vida eterna. Então aqui no versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, depois que terminar o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, com todos os salvos, Satanás, que estava preso durante os 1000 anos, será solto, vai sair enganar as nações, vai guerrear contra os servos de Deus, mas vai descer fogo do céu, vai devorar a todos. A besta, Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Está no versículo 10, diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não serem extintos da existência, não. Serão atormentados para todo sempre. Isso é muito sério, meu amigo. Não pague para ver, não, que é muito sério. E versículo 11, vem o grande trono branco. Versículo 12, e viu os mortos. Aí os mortos são aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Então esses não quiseram ser lavados, purificados no sangue de Jesus, porque não o receberam. Queriam ser salvos pelo seu merecimento, pelas suas obras, serão julgados pelas obras e verão que suas obras serão inúteis para os salvar. Segundo o texto aqui de Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Então no versículo 14 dizia: a morte e o inferno, aquelas pessoas que queriam ser salvos pelas obras, estão no inferno e foram lançados no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo, e esta segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito sério isso. Então essa é a ressurreição do juízo. Então esse é o grande trono branco. Primeiro, juízo. Segundo, o grande trono branco e o tribunal de Cristo, que será para aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus como Salvador. Não para a condenação mais. Todos que estão no inferno, ninguém será absolvido. Vai apenas ser julgado pelas obras e vão ver que as suas obras não poderão jamais salvá-lo. Agora, os que foram salvos pelo sangue de Jesus, que se converteram somente ao Senhor Jesus,
não a uma religião, a uma igreja, mas somente ao Senhor Jesus, passarão pelo tribunal de Cristo para o recebimento do galardão, ou seja, de prêmios que Deus vai dar. Uns vão receber e outros não. Segundo Romanos capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo: mas tu porque julgas teu irmão, ou também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, ou seja, todos os salvos. O tribunal de Cristo será somente para os salvos. Em 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo fala também sobre o tribunal de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 27, ele fala sobre os prêmios que os salvos vão receber, segundo o seu trabalho. Não, eles já são salvos, então não vão ser salvos pelo trabalho, pelas obras, mas receberão prêmios, galardões pelos trabalhos. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 27. Nós receberemos, irmãos, nós salvos, receberemos galardões segundo o nosso trabalho. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 8 a 15, diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, está no versículo 8. E os outros versículos mostram que muitos terão suas obras queimadas no fogo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ou seja, ele não receberá galardão, mas será salvo, porque o sangue de Jesus os purificará. Então, na verdade, haverá 3 tipos de juízo. O juízo logo após a morte, todos os homens vão passar a ida direto para o céu ou direto para o inferno de fogo eterno. O segundo tribunal, ou seja, o segundo juízo, aí seria o tribunal, o grande trono branco, que é o juízo final, para todos que estavam mortos e passarão pela segunda ressurreição, porque não ressuscitarão com os salvos, e vão ressuscitar com o corpo antigo para serem lançados no fogo do inferno, ou seja, no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo, conforme lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20. E o terceiro, o tribunal de Cristo, que só será para os salvos, para recebimento do galardão. Então, meu amigo, se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, se você quiser acreditar ou não, não importa, não interessa. É a realidade, é a verdade. Você vai ver, nem que seja depois que você morrer, mas será tarde demais. Portanto, pense nisso, a palavra de Deus sempre se cumpriu, nunca deixou de se cumprir um tio, uma vírgula. Não preste atenção no que alguma igreja, alguma religião fala a respeito desse assunto. Busque aqui no único livro de Deus. Você vai encontrar respostas. Então, a resposta para essa questão do juízo, dos tribunais, do tribunal, o trono branco e o tribunal de Cristo, está tudo registrado aqui na Bíblia. Eu li alguns textos, mas tem diversos textos. Portanto, prepare-se para morrer. Você pode morrer a qualquer momento. E se você morrer do jeito que você está, você vai direto para o inferno de fogo eterno, se você quiser ou não. Não há nenhuma forma de ritual religioso que tire você de lá. Jesus Cristo pode te salvar antes de você morrer, mas depois que você morrer, vem o juízo. Você só morre uma vez e depois disso vem o juízo. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, não se arrependeu dos seus pecados de verdade e não converteu somente ao Senhor Jesus, você está condenado e nunca mais haverá oportunidade para você. O juízo final, o grande trono branco, só mostrará que suas obras são impotentes para salvar a sua alma. Foi por isso que Jesus veio e derramou seu sangue, porque as nossas obras são insuficientes e impotentes para nos salvar. Só no sangue de Jesus nós temos a salvação. Quer ficar livre do juízo final, o grande trono branco? Receba agora o Senhor Jesus no seu coração como seu Salvador, porque daqui a pouco pode ser tarde demais para você.